Uns passos se lhes afiguram muitas milhas, ao mesmo tempo que suas ideias amontoam-se e confundem-se no cérebro, podendo chegar até ao delirium tremens, a excessiva histeria e a subjugação completa às ideias fixas. Sob a lei do simula similibus curantur, e, para os casos idênticos aos acima, a homeopatia prescreve a dose de cannabis indica, que nada mais é do que o próprio cânhamo europeu, chamado vulgarmente de pango, então dinamizado na terapêutica infinitesimal. Da mesma forma, a dose homeopática de Ignatia Amara cura as grandes contradições de espírito, os estados súbitos de pesar para alegria, ou vice-versa, inclusive os temperamentos excessivamente caprichosos, as tendências à melancolia e o choro sem motivo, pois que também é dinamizada da fava de Santo Márcio, originária das Filipinas, cuja baga produz os mesmos sintomas mentais nos que a comem imoderadamente. Os homeopatas também curam os mais fortes estados de melancolia e prostração com a dose de Eleborus niger, porquanto a intoxicação por doses maciças, produzidas por esta planta medicinal da família das liliáceas, provoca grande prostração física, deixa o doente silencioso, estupidificado e falando de maneira a não ser compreendido, além de tornar-se excessivamente melancólico e sem poder manter o governo do espírito sobre o corpo. E por isso que também se usam as doses de beladona e de china para certos estados de delírio ou loucura, pois essas substâncias, dadas em doses maciças e imoderadas, provocam tais sintomas, como já tem ocorrido nos tratamentos epidêmicos das gripes e malária. O arsenal homeopático é rico de tais recursos, possuindo inúmeras diluições que atendem aos mais variados casos de perturbações emotivas e mentais nos seus pacientes. Pergunta: de que modo se produzem as modificações mentais ou psíquicas nos enfermos tratados pela homeopatia, segundo a vossa afirmação de que os sintomas mentais podem ser modificados pelas doses infinitesimais? Ramatiz: os médicos homeopatas experimentados só preceituam suas doses depois de focalizarem o quadro psíquico do seu paciente, porque se preocupam mais propriamente com os doentes do que mesmo com as doenças ou sintomas isolados. Eles cuidam de abranger todo o edifício arquitetônico da criatura, quer indagando das causas ocultas que possam sofrer a influência da mente e do psiquismo perturbado, quer investigando a síntese dos sintomas reveladores da perturbação panorâmica em relação ao ambiente. A produção mental, os sentimentos, a emotividade e o arcabouço físico do enfermo são examinados pelo homeopata num mesmo nível de interesse e unidade, em lugar de uma pesquisa que se estenda apenas aos órgãos locais ou sintomas à parte, como se tratasse de um indivíduo autômato, sem vontade e direção própria. Como se fora um engenheiro hábil, o médico homeopata, antes de se preocupar exclusivamente com a brecha assinalada em uma parede fendida, cuida de perquirir a natureza do terreno, que é o verdadeiro responsável pela causa do defeito. O ser humano deve ser examinado mais em função de sua coordenação psíquica e anímica que considerado um simples agregado de moléculas e células do que possam enfermar sem qualquer influência das variações mentais e emotivas. Sob tal conceito lógico e sensato, foi que Samuel Hahnemann considerou que a saúde, tanto quanto a doença, vem de dentro para fora e de cima para baixo. Regra esta que então se constitui um dos alicerces fundamentais da prática homeopática. Como não é possível atestar-se a existência das partículas infinitesimais nas altas diluições homeopáticas, os seus opositores descreem da possibilidade da cura pelo medicamento dinamizado que, entretanto, desafia e ultrapassa qualquer esforço visível e experimental dos laboratórios da Terra. O fato de os cientistas terrícolas não poderem atestar a objetividade desse energismo assombroso não é porque ele não exista, mas porque a ciência humana ainda é demasiadamente precária para obter tal prova. A incapacidade científica de se verificar a realidade do fenômeno homeopático de modo algum implica em se negar o poder inigualável das altas diluições. Evidentemente, os cientistas da Idade Média também deveriam ter negado a tremenda possibilidade do controle e sucesso da energia nuclear, hoje tão famosa, mas de modo algum a sua descrença impediu ou invalidou o êxito da descoberta atômica do século XX. 10.
A homeopatia, a fé e a sugestão. Pergunta: alguns adeptos da homeopatia afirmam que a cura homeopática é uma realidade, mas que só se processa naqueles que têm fé no remédio. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz: a fé, que essas pessoas acreditam ser tão necessária para o êxito do tratamento homeopático, não implica propriamente em uma crença ou um estado místico ou religioso, que o paciente deva assumir obrigatoriamente, a fim de só então lograr o êxito na cura. A fé, nesse caso, é tão somente a confiança, ou o otimismo do enfermo que, despertando a sua natureza receptiva e positivamente dinâmica, predispõe o seu campo mental e astral etérico a maior eletividade para a absorção da energia dinamizada pela dose homeopática. O povo acredita que é necessário ter fé para curar-se pela homeopatia, porque em sua intuição pressente que é medicina de ação energética e não medicamentosa e que, por atuar no psiquismo humano, as doses então devem ser tomadas com confiança, malgrado sua aparência seja apenas a de água destilada. Demais, é preciso que o enfermo tenha paciência, pois não é tratamento violento, de efeitos rápidos e visíveis de imediato. Como as doses homeopáticas não produzem reações violentas e atormentadoras inerentes a certos remédios alopáticos, muitos enfermos acreditam que elas sejam inócuas ou que, para tomá-las, seja precisa a tradicional fé, como fator principal da cura. Ignoram, também, que a ação fundamental do remédio homeopático se faz propriamente por seu efeito energético e radioativo, muito semelhante à ação do fermento ou de um catalisador que, só pela sua presença, provoca reações em outros corpos. Ele vai mais pela sua dinâmica e energismo libertado da substância medicamentosa, do que mesmo por qualquer propriedade tóxica ou de química violenta, que obrigue os órgãos de defesa a reações inesperadas, tal como acontece com os remédios maciços, que fazem os pacientes se convencerem de uma cura mais positiva e eficiente. Pergunta: outra classe de opositores da homeopatia alega que a cura homeopática se efetua mais pela força da sugestão do que pelo sucesso medicamentoso. Que o paciente produz um campo de forças positivas no seu psiquismo, e a cura se produz independentemente da ação das aguinhas dinamizadas. Ramatiz: a afirmação é bastante ingênua, pois os homeopatas têm curado incontável número de lactentes, não sendo de crer que os recém-nascidos se deixem sugestionar, produzindo assim o efeito psíquico favorável para o êxito terapêutico da homeopatia. Outros sim. A verdade é que as crianças se curam com mais facilidade e rapidez pelas doses infinitesimais, e isso justamente porque não oferecem qualquer resistência ou prevenção mental ao seu método de cura, nem ao menos sabendo o que seja a homeopatia. Elas preferem-na sobre a alopatia, porque não sofrem durante o seu tratamento, como no caso das injeções, aplicações corrosivas ou remédios repulsivos e amargosos. E os adultos mais eletivos às doses homeopáticas são justamente aqueles que se habituaram a elas desde a infância, salvando-se da violência alopática, pois geralmente conservam em bom estado de defesa as funções do estômago, do fígado, dos intestinos e dos rins, porque estão isentos dos efeitos perniciosos da medicação tóxica injetável, que atualmente é muito comum ante o mais débil surto de resfriado. Essas criaturas condicionadas desde a infância à terapêutica homeopática reagem rapidamente sob a ação das doses infinitesimais, assim como uma maquinaria delicada também se move com facilidade sob a lubrificação mais suave e fluida. Os pacientes muitíssimo habituados ao tratamento pela homeopatia também se tornam bastante alérgicos às prescrições de medicamentos alopáticos, para com os quais não só demonstram ostensiva desconfiança, como ainda os temem como tóxicos perigosos. O seu psiquismo, predisposto e condicionado à receptividade energética das substâncias dinamizadas, reage a estas com muita facilidade, propiciando o clima para que a energia livre supere a energia condensada da matéria. Mas um dos mais poderosos desmentidos a essa leviana alegação, de que a homeopatia só cura pela autossugestão do paciente, é o fato de que os veterinários homeopatas têm efetuado muitas curas excepcionais em gatos, cães,
cavalos ou bovinos, animais estes que, assim o cremos, não parecem acessíveis à sugestão, nem devem encontrar-se mentalmente capacitados para formar juízo sobre questões terapêuticas. Pergunta: mas não é admissível que determinados pacientes se possam curar mais pela sugestão do que pelas doses, embora admiradores da homeopatia? Ramatiz: os fenômenos de Lourdes, as curas produzidas pelos santos e profetas, os brados de muitos curandeiros que hão levantado paralíticos, curado cegos e deformados, bem vos provam a realidade da cura pela sugestão, sem que por isso se deva atribuir qualquer ineficiência à homeopatia. Alguns seres possuídos de muita fé conseguem gerar em si mesmos um potencial energético tão intenso que, diante do objeto de sua vigorosa confiança, fazem eclodir na sua intimidade espiritual o conteúdo de força que foi armazenada à custa de sucessivas ansiedades fervorosas e de esperanças futuras. E óbvio que toda energia é assim potencializada e que, na fração de um segundo, pode ser libertada, pelo impacto positivo da mente confiante na cura, termina acionando todo o campo orgânico do ser, atuando poderosamente na intimidade eletrônica das células físicas, corrigindo-as sob esse comando mental ativo e sem vacilações negativas. Da mesma forma, o pensamento incessante e tenso, com que certas criaturas podem alimentar a ideia mórbida de que são portadoras de uma úlcera gástrica, ou de que sofrem do coração, também pode produzir-lhes um campo psíquico negativo e favorável para a eclosão real da enfermidade. Isso pode acontecer, porque a opressão mental sobre o plexo abdominal perturba o metabolismo dos sucos gástricos e desarmoniza a vertência biliar, podendo plasmar a configuração astral da tão temida enfermidade, cujo molde físico se positiva, pouco a pouco, pela sobrecarga nervosa e a constrição demorada das mucosas. Entretanto, a mente equilibrada, só habituada a pensamentos construtivos e renovadores, é contínuo foco de atração de energias do que são capazes de operar as mais vigorosas modificações plásticas no organismo carnal. E de senso comum que a simples lembrança de um prato saboroso faz funcionar as glândulas salivares, acelera a produção de sucos gástricos, fermentos pancreáticos e faz vibrar a vesícula, que se põe alerta para verter a bilis no trato intestinal. Assim acontece com o enfermo diante da imagem do santo miraculoso ou na presença do curandeiro famoso, no qual deposita toda a sua fé e convicção, dinamizando a força mental que o coloca em condições satisfatórias e eletivas para ser realmente curado. Ele potencializa e acumula com bastante antecipação as energias que mais tarde se libertarão, produzindo um impacto vibratório curativo, porque atuam fortemente no seu sistema nervoso debilitado, à semelhança do que também fazem as doses infinitas e mais dinamizadas pela homeopatia, que atuam como poderoso despertador de energias orgânicas. Alhures, já vos lembramos de que Jesus, através de sua palavra criadora e penetrante, insuflava vitalidade, o ânimo, alegria e esperança nos que ouviam, quando impunha a força da fé nos paralíticos, leprosos, cegos e aleijados, e eles centuplicavam as energias criadoras da vida doada por Deus. O fenômeno, embora seja mais psíquico e vital orgânico, lembra o recurso de que lança a mão carroceiro inteligente, quando acontece encalhar o seu veículo sobrecarregado e puxado por animais exaustos. Ele os prepara pouco a pouco, despertando-lhes as energias e sincronizando-lhes os movimentos sob toques habilidosos, convites ou ameaças, até alcançar o momento psicológico e de perfeito equilíbrio de forças no conjunto. Então, num só impulso e brado conjugados, desce o açoite sobre os animais e faz a puxada vigorosa das rédeas, enfeixando todas as energias despertas num só esforço, que faz mover o pesado veículo. Assim também ocorre com os homens, enquanto o doente pessimista é uma fonte de energias negativas, um frustrado que antecipadamente descrede qualquer evento favorável que ultrapasse suas forças comuns. O enfermo otimista é fonte positiva e um ativador de suas energias, que se alvoroçam prontas para sucessos incomuns. Enquanto o primeiro, pela sua desconfiança e falta de fé, deixa-se influenciar negativamente, o segundo é o comandante enérgico,
ativo e hábil, que dirige e disciplina o exército de suas coletividades microbianas, nutrindo-as com seu magnetismo positivo e ajustando-as, coesas, à sua organização de carne. As forças represadas pela mente humana tanto podem servir em sentido negativo, como produzir condições positivas no organismo físico, enquanto que as forças descontroladas por certas emoções, sustos ou terrores, matam, enlouquecem ou lesam a estrutura nervosa. Pergunta: tendo em vista as vossas explicações, perguntamos, qual seria a contribuição medicamentosa ou energética da homeopatia, quando aplicada a enfermos que, no entanto, podem curar-se por si mesmos, sem necessidade de medicações exteriores? Ramatiz: o indivíduo eletivo à homeopatia e convicto do poder das doses infinitesimais, caminha espontaneamente ao encontro do medicamento e apressa-lhe o êxito da cura. Se lhe fosse dada apenas água destilada, em lugar do medicamento homeopático, o quantum de energia potencializada pelo seu psiquismo confiante supriria, no seu organismo físico, grande parte da necessidade vital. Durante o metabolismo precioso e científico provocado pelas doses dinamizadas da homeopatia, o espírito do homem tanto pode auxiliar como retardar os seus efeitos terapêuticos. Assim sendo, o enfermo que se pode curar por si mesmo só tem a ganhar se valer do auxílio da homeopatia, pois que mal ela não lhe poderá fazer, e sim apenas o bem. 11. A homeopatia, precauções e regime dietético. Pergunta: gostaríamos de conhecer os motivos da exigência da água destilada para o uso das gotas homeopáticas. Alguns homeopatas mais rigorosos condenam até o uso de colheres ou utensílios de metal, objetos de pó de pedra, copos de vidro de canto interno, assim como vidros descoloridos ou que recendam a xaropes, essências ou resíduos de alimentos. Tal exigência purista não será demasiadamente fanática. Ramatiz: a sutilidade da essência energética, que fundamenta a dosagem infinitesimal da homeopatia, exige que a água, como seu veículo principal, também seja absolutamente isenta de partículas orgânicas microscópicas e peculiares aos líquidos não fervidos, pois quando estas ficam em suspensão absorvem e condensam a essência dinamizada e a eliminam da circulação sob a forma de resíduos. A energia que emana da essência da substância potencializada deve ser veiculada sem incrustar-se em qualquer partícula micro-orgânica estranha. Daí a advertência dos homeopatas mais zelosos, quando aconselham que as próprias pastilhas homeopáticas devam ser diluídas diretamente sobre a língua, sem que se misturem com líquidos que as decomponham, devendo penetrar pela circulação rapidíssimo desse órgão, mas sem sofrer ação imediata dos sucos gástricos. Mesmo as altas doses diluídas aproveitam-se bem melhor quando o paciente, ao tomá-las, exerce um efeito de sucção nas mucosas da boca e antes de atingirem o estômago. As colheres, utensílios ou vasilhames de metal muitas vezes são estranhados e oxidam-se com facilidade, podendo formar combinações químicas inesperadas e prejudiciais à essência homeopática. Em virtude dos cantos internos de copos, frascos ou recipientes serem difíceis para uma limpeza absoluta, tornam-se locais de fácil proliferação de germes e acúmulo de partículas ofensivas à delicadeza das doses infinitesimais. Os objetos utensílios feitos de pó de pedra, sem o polimento desejável da porcelana ou da superfície lisa do cristal, também absorvem em suas entranhas a essência homeopática. Quanto aos frascos ou recipientes que serviram para xaropes, perfumes ou resíduos de alimentos, obviamente corrompem a pureza iniciática da medicação dinamizada, alterando a sua qualidade substancial. Devido a essa regra que de modo algum se deve misturar os medicamentos homeopáticos com qualquer outra substância que não seja água destilada ou fervida. As altas dinamizações podem se tornar inócuas, caso lhe adicionem água comum ou se desprezem as recomendações em foco. Em verdade só lhes serve a água destilada, porquanto a própria água das redes comuns das cidades, em face do tratamento com o cloro, a que são submetidas, mesmo depois de fervidas ainda podem comprometer as dosagens altas. Os homeopatas recomendam o uso de frascos ou copos de cores,
a fim de neutralizarem os raios solares ou excessiva luz, que também podem decompor medicação tão sensível e apurada na sua composição energética. Lembramos-vos de que a homeopatia pode efetuar curas miraculosas, desde que o paciente a ela se entregue confiante e siga religiosamente todas as prescrições de dieta e os cuidados protetores. Muitos doentes ignoram que a própria saliva aderida às colheres, que depois usam sem lavar para ingerir novamente outra dose homeopática, sempre compromete o efeito da cura, devido à oxidação dessas colheres. Pergunta: em face de entendidos nos afirmarem que durante o tratamento homeopático não se deve usar certos sabonetes ou perfumes, reservamos-nos o direito de desconfiar de tal afirmativa, porquanto achamos bastante pueril. Porventura existe fundamento nessa advertência? Ramatiz: a dose homeopática, já o dissemos, é um campo energético cujo fim não é o de funcionar à semelhança dos medicamentos maciços ou alopáticos. Desde que vos fosse possível examinar pela evidência o efeito das altas doses no organismo humano, tanto quanto nós o podemos observar pela nossa visão espiritual, verificaríeis que o catalisador homeopático de elevada dinamização interpenetra toda a zona vital do doente em todos os sentidos, formando uma aura numa extensão de 3 a 4 polegadas de diâmetro, em torno do corpo, que parece desvanecer-se em franjas ondulantes. Esse campo energético vai se condensando pouco a pouco pelo seu abaixamento vibratório e sendo absorvido lentamente pelo organismo carnal, que então se renova no seu potencial de forças. O veículo aquoso que serve para a dose infinitesimal significa o condensador ou sustentador da energia catalisadora, que transfere a carga de força para o organismo físico, assim como o médium espírita ou o magneticista ofertam suas energias para o paciente. Na medicina homeopata, a substância mineral, vegetal ou animal, depois de potencializada, é transferida por via bucal. Enquanto no passe espírito-magnético é o próprio médium ou magnetista quem aplica diretamente o quantum energético no enfermo. Desde que a própria alimentação carnívora produz prejuízos na terapia homeopática, porque conspurca o corpo vital do paciente com os fluidos inferiores da carne do animal, sendo ainda necessário pouparem-se as energias tão sutis despertas pela dose infinitesimal. Não vos deve ser estranho que um sabonete canforado, sulfuroso, alcatroado, ou perfume fortíssimo de certas essências também produzam incessantes bombardeios de partículas alfa e ofensivas ao campo energético dinamizado, uma vez que certas substâncias, como o éter, o amoníaco ou a cânfora, produzem tonturas, dormideiras ou excitações, atuando apenas pela sua emanação etérica. É evidente que a aura dos sabonetes de alcatrã, enxofres, creosoto ou cânfora também prejudicam seriamente a terapia energética e sutilíssima da homeopatia. Mesmo entre certos medicamentos homeopáticos, não é aconselhável reuni-los na mesma caixa ou armários, porque as suas auras são incompatíveis e se digladiam sob impactos antagônicos. Pergunta: para o nosso melhor aprendizado homeopático, podeis citar-nos algumas dessas doses antagônicas entre si? Ramatiz: referimos-nos aos seus campos áuricos energéticos e que, entrando em conjunção, produzem mútuos prejuízos, tais como as doses de creosoto, alum-cepa, alum-7, potássio, mercúrio ou iodo, cujas auras demasiadamente fortes devem ser evitadas de contato. Em consequência de tais cuidados profiláticos, os homeopatas também aconselham a ingestão das doses à distância da alimentação pois, durante a digestão, formam-se no organismo os mais variados campos energéticos de substâncias que se decompõem no estômago e intestino, que depois se combinam e se digladiam, anulando grande parte do efeito medicamentoso da homeopatia. Pergunta: há médicos alopatas que afirmam não ser precisa qualquer dieta durante o tratamento homeopático, porque este é inócuo e não produz reações químicas de vulto. Há fundamento nessa afirmação? Ramatiz: a medicina futura ainda há de auscultar mais de perto o extraordinário poder que palpita na intimidade oculta da chamada natureza que, sob a regência divina, ajusta células incompatíveis,
retifica órgãos desajustados e corrige os sistemas responsáveis pelo equilíbrio do corpo humano. Graças a essa sabedoria inata, é bastante fornecer-lhes ao recém-nascido leite materno ou em pó, para que ele o desintegre e o transforme em cabelos pretos ou louros, sangue vermelho, olhos azuis, pardos ou negros, ossos, nervos e músculos, comprovando que o seu verdadeiro alimento nada mais é do que a quantidade de energia que pode extrair da substância ingerida. Em verdade, o homem obtém as energias, de que necessita para viver, da própria energia armazenada nos alimentos vegetais ou mesmo carnais, do animal que ingere as plantas. Não é o corpo humano uma rede de magnetismo, sustentando as massas de átomos sobrecarregados de energias? Em face dessa disposição genial e construtiva da natureza, o papel do médico não é o de violentar essa nobre linha de montagem na intimidade orgânica, mas o de auxiliá-la com uma terapêutica suave e energética. Daí, pois, os grandes benefícios que a homeopatia pode prestar ao homem terreno porquanto, embora ela não provoque reações químicas violentas, a sua função principal é de despertar e potencializar as energias adormecidas, para então elevar o padrão dinâmico dos órgãos combatidos, reeducando-os, em vez de violentá-los. Os antigos, durante o tratamento homeopático, entregavam-se ao descanso completo de todas as atividades materiais costumeiras. Os pacientes mais puristas ainda recolhiam-se ao leito e submetiam-se a rigoroso jejum, a fim de que o energismo homeopático agisse com maior êxito e aproveitamento no seu organismo liberado das atividades comuns. Através do jejum, eles poupavam suas energias e reduziam as obrigações cotidianas dos órgãos principais e responsáveis pela digestão, deixando-os desafogados para acelerar a drenação das gorduras, toxinas e resíduos perniciosos, que porventura se constituíssem em material inútil impróprio à vida normal do corpo físico. Muitas curas homeopáticas, que têm sido consideradas miraculosas, devem-se principalmente a essa predisposição salutar por parte dos pacientes bastante disciplinados, que assim se prepararam orgânico e até emotivamente para o maior êxito da terapêutica delicada das doses infinitesimais. Como na terapia homeopática as forças internas despertam potencializadas para o socorro orgânico e efetuam a reparação das regiões combatidas do corpo físico, sem anomalias tóxicas, não se verifica no doente a falta de apetite ou qualquer redução no seu metabolismo físico. Em geral, o paciente, sob a atuação dos medicamentos violentos e tóxicos da alopatia, exaure-se pelo trabalho obrigatório e anormal do fígado ou dos rins, que se veem obrigados a várias adaptações inesperadas, quando precisam eliminar os resíduos tóxicos de certos remédios ofensivos à harmonia orgânica. Muitos fracassos médicos não decorrem tanto do enfraquecimento provocado pela moléstia gravemente classificada pelo rigorismo da terminologia acadêmica oficial, quanto pelo fato de serem frutos de operações perigosas e inesperadas, a que muitas vezes o organismo físico é submetido às pressas, sem poder fortificar-se ou imunizar-se em tempo. Quando o doente ingere medicamentos violentos, ou as seringas hipodérmicas lançam verdadeiros projetis microscópicos na sua circulação sanguínea delicadíssima, é evidente que o seu organismo, já debilitado, ainda se vê obrigado a intenso trabalho para mobilizar todas as suas reservas energéticas, a fim de não sucumbir sob os efeitos tóxicos do próprio remédio. Entretanto, se tais reações químicas não se verificam com a homeopatia, e, por isso, pode ser dispensada a dieta preventiva, o seu processo terapêutico, delicado, exige no entanto a contribuição frugal adequada, da nutrição do paciente. Pergunta: certo manual homeopático recomenda que, durante o tratamento pela homeopatia, deve-se evitar absolutamente o uso da carne, pois só assim é que se consegue a cura desejada. Há fundamento dietético nessa exigência tão severa? Ramatiz, essa recomendação, que vos pode parecer tão fútil, põe em relevo a grande importância higiênica da aura vital do doente que se deve submeter ao tratamento da medicina homeopática. Os carnívoros não são os candidatos ideais para a terapêutica das doses infinitesimais,
embora também possam ser curados com êxito, graças aos recursos e habilidade dos bons homeopatas. Apesar de a humanidade terrena se encontrar muito familiarizada e viciada no carnivorismo, os cooperadores das charqueadas, dos matadouros e do trucidamento de animais e aves sempre perturbam a linha evolutiva que Deus estabeleceu para as espécies inferiores. Além disso, há a considerar que o campo denso das energias inferiores despertas pela aura vital do animal sacrificado, que é ingerido depois de cozido ou assado, acaba neutralizando a maior parte das forças que a dose homeopática de alta dinamização faz eclodir na criatura enferma. Em seguida, a ingestão da carne, os fluidos repelentes do astral inferior do animal sacrificado também se fundem com a aura perispiritual humana e degradam o potencial energético dinamizado, a essência potencializada, da homeopatia, esvai-se, conturbada, sem poder superar o campo de condensação vibratória inferior. A ação dinâmica da homeopatia, sobre o sistema endocrínico e o nervoso, também é dificultada, pois os chakras do duplo etérico, sob a ação da astralidade animal, diminuem os seus vórtices de aceleração e reduzem a sua capacidade receptiva ao energismo homeopático e catalisador das forças adormecidas, do corpo físico. Então o sutilíssimo tratamento infinitesimal exige maior cota de tempo para uma cura razoável ou talvez de pouco sucesso. Eis porque os médicos homeopatas conseguem maior sucesso terapêutico entre os vegetarianos, ou mesmo entre aqueles que, durante o tratamento, eliminam completamente o uso da carne e das gorduras animais, enquanto se reduz a média de curas entre os enfermos viciados demais com a nutrição carnívora. Sendo a homeopatia medicina de incontestável alcance espiritual, não só requer um regime alimentar superior, a mudança dos hábitos perniciosos e o abrandamento das paixões violentas, como também muito depende, para o seu maior sucesso, do controle temperamental do enfermo. Há que considerar, também, que os ataques de cólera, e ciúme, ódio e as irritações reduzem bastante o sucesso homeopático, porque são violentas explosões mentais, que semeiam partículas lesivas e bombardeiam a aura das energias vitais despertadas no organismo carnal. Pergunta: certos médicos alopatas dizem que as curas atribuídas à homeopatia são consequência apenas da própria dieta exigida durante o tratamento pelas doses infinitesimais. Afirmam que um regime dietético quase sempre é suficiente para promover certas melhoras e até curas extraordinárias. Que dizeis dessas alegações dos opositores da homeopatia? Ramatiz: a dieta exigida pela terapêutica homeopática é absolutamente científica e eletiva a tratamento delicado das doses infinitesimais, pois se o paciente ingere a substância dinamizada na forma de um sutilíssimo campo de energia livre e imponderável, também deve aproveitar o melhor possível esse campo energético potencializado no seu corpo físico. Desde que persista numa alimentação glutônica, excessivamente tóxica ou gordurosa, a exigir-lhe todo o esforço do seu metabolismo nutritivo, e ainda consumindo a reserva dinâmica em eclosão pela homeopatia, sem poder regenerar em tempo as células cansadas ou eliminar os resíduos venenosos que pesam no organismo, é evidente que também há de desperdiçar todo o trabalho cuidadoso e benfeitor da prescrição medicamentosa do médico homeopata. Seria absurdidade que, depois de se ministrar uma dose maciça de vitaminas a um lenhador completamente exausto, ele se precipitasse em seguida a cortar lenha até tombar novamente exangue. Assim costumam fazer muitos pacientes sob o tratamento das doses infinitesimais da homeopatia, pois subestimam a dieta rigorosa, certos de que apenas ingerem algumas gotas de álcool absoluto em água destilada. Ignoram, no entanto, que o sucesso da cura depende principalmente da maior cota de forças que puderem economizar em suas necessidades cotidianas, a fim de não consumirem o energismo necessário para o próprio corpo reparar suas desarmonias orgânicas. Durante o tratamento dinâmico homeopático, é preciso que seja reduzido ao mínimo o serviço dos órgãos nutritivos e drenadores, do corpo físico,
para assegurar-se o maior aproveitamento das energias que foram catalisadas pelo remédio homeopático, em favor do equilíbrio e da recuperação do seu mecanismo fisiológico. Desde que o paciente economize a maior porcentagem possível das forças vitais que são aceleradas pela presença do catalisador homeopático, ser-lhe-á possível efetuar o máximo aproveitamento, podendo dirigi-las para os plexos nervosos, sistema neuroendocrínico, circulatório ou linfático, obtendo o êxito desejado. 12. A medicina e o espiritismo. Pergunta: como se explica que batam passado por este mundo pessoas que se tornaram famosas por suas acertadas prescrições homeopáticas, sem que passassem também por um curso acadêmico especializado? Ramatiz: durante muitos anos atrás, muitos espíritos laboriosos e dignos se encarnaram em vosso mundo com elevada missão de divulgar o uso da homeopatia, embora nem todos pudessem ter sido médicos ou mesmo farmacêuticos. O principal labor desses espíritos consistia em acostumar o povo à nova terapêutica. Aconteceu, porém, que, a princípio, a medicina preferira repudiar a homeopatia, em lugar de acolhê-la, apesar de que ela apenas vinha demonstrar à ciência a existência de leis reveladoras dos poderes medicamentosos ocultos em todas as substâncias. Assim, a sua divulgação no vosso mundo precisou ser ajudada por alguns leigos estudiosos, que muito contribuíram para o sucesso que a homeopatia começou a ter na Europa e nos Estados Unidos. Pergunta: e quanto ao Brasil, que dizeis? Ramatiz: como o autor ordenara que os espíritos de hábeis homeopatas desencarnados assistissem incondicionalmente aos médiuns receitistas dignos e desinteressados de proventos materiais, que abundavam e ainda abundam no Brasil, devendo auxiliá-los a receitar de modo mais certo possível e até mesmo corrigir exastralmente os equívocos das primeiras horas, o receituário espírito homeopático tomou vulto com muita facilidade. E, como era gratuito, foram os pobres os que mais o buscaram, enquanto o espiritismo se fazia digno da gratidão daqueles que eram curados dos seus sofrimentos físicos pelo uso da homeopatia. E assim generalizou-se particularmente o emprego da quinta dinamização, tão preferida pelo povo e facilmente receitável pelo mediunismo espírita, sem o perigo de qualquer surpresa desagradável ou de maior responsabilidade, porquanto a administração das doses altas fica a cargo do médico homeopata. Pergunta: por que motivo, no Brasil, os espíritas conjugam a prescrição homeopática aos labores mediúnicos, ao passo que em outros países não procedem da mesma forma? Ramatiz: enquanto outros povos se limitam especialmente ao estudo puramente científico da doutrina espírita, ou apenas se dedicam à sua especulação filosófica, no Brasil os seus adeptos aliam o estudo da doutrina prática da caridade para com os enfermos, motivo pelo qual se constituem excelentes veículos para a divulgação abençoada da homeopatia, demonstrando através do socorro a esses enfermos pobres uma profunda gratidão ao seu próprio idealizador, que foi Samuel Hahnemann. E convém lembrar que, embora a medicação homeopática da quinta dinamização, prescrita através do mediunismo ou de curandeiros improvisados, tenha sido de princípio manuseados sob o empirismo popular, ela operou curas miraculosas e surpreendeu a muitos homens e cientistas bem-intencionados, chegando a atrair alguns deles para o serviço do amor ao próximo e para o estudo valioso da homeopatia. Daí, pois, os inumeráveis êxitos que até aqui se têm verificado na prática da homeopatia, mesmo quando prescrita por homens de menor conhecimento científico, porquanto, tratando-se de uma terapêutica elevadíssima, atrai a influência benéfica dos desencarnados benfeitores. Muitos espíritos de médicos, que se encarnaram na Terra com a missão especial de propagar a homeopatia, estudaram primeiramente a medicina alopática e suas leis específicas, com o fito de conhecerem-lhes todos os escaninhos e recursos, adquirindo assim maior cabedal de conhecimentos a respeito das doses infinitesimais, de que mais tarde se tornaram destemidos defensores. A homeopatia não pode esquecer o valioso concurso que recebeu do povo brasileiro para sua divulgação e maior aceitação no Brasil, graças mesmo a essa interferência de leigos, médiuns e espíritos desencarnados,
os quais muito cooperaram para sua definitiva consagração a respeito. Deste modo, ficaram fundamentadas as suas bases como ciência que, além de curar o corpo, ainda abrange grande parte da psicoterapia e da terapêutica mental, futura, influindo profundamente no psiquismo humano e intervindo nos processos fundamentais da emoção, do pensamento e do mecanismo do duplo etérico, que coordena a vitalidade orgânica e terapêutica que se ajusta cada vez mais ao dinamismo avançado do século atômico, em que viveis. Pergunta: por que motivo não foi levado a efeito, pelos espíritos desencarnados, um movimento em favor da alopatia, tal como se deu quanto à homeopatia no Brasil, principalmente no meio espírita? Ramatiz: a medicina alopática é eivada de medicação tóxica, que produz reações desaconselháveis para a prescrição mediúnica, pois o espírito receitista tem que se cingir em geral, a maior ou menor eficiência e sensibilidade do médium de que se serve. O sistema alopático opera principalmente com a medicação densa, ou seja em doses maciças, que atuam propriamente à periferia do corpo carnal, distanciando-se do nosso alcance direto e agindo sob frequência vibratória mais baixa, do nosso campo de ação etérica. Assim, não convém que se transforme o receituário em um misto de homeopatia e alopatia, pois as doses infinitas e mais dinamizadas, da homeopatia, sendo menos medicamento e mais energia, vêm mais facilmente ao nosso encontro vibratório. Pergunta: mesmo assim, não achais desaconselhável o receituário homeopático nos centros espíritas? Não constituirá isso uma concorrência desleal para com os médicos homeopatas? Convém esse modo de divulgação da medicina homeopática? Ramatiz: não cremos que o receituário mediúnico, espírita, possa servir de divulgação científica para a homeopatia, mas é inegável que foi a receita mediúnica que muito contribuiu, no Brasil, para popularizar o uso das doses infinitas e mais entre o vosso povo. Os doentes empobrecidos, que recorrem a consultas nos centros espíritas e solicitam medicamento homeopático, também ficam sob a solicitude dos espíritos desencarnados que, assim, aproveitam o ensejo para cuidar das suas mazelas espirituais e higienizar-lhes o psiquismo enfermo. Deste modo, quando se trata de receita homeopática prescrita em centros espíritas de boa estirpe espiritual, quase sempre elas produzem os seus efeitos benfeitores naqueles que levam a sério o tratamento tão delicado. Acresce que a prescrição mediúnica é comumente da quinta dinamizarão, que é a diluição mais isenta das reações incômodas, cujo receituário gratuito não entra em competição com o dos médicos homeopatas, os quais operam mais com doses de fundo e são os únicos competentes para determinar tratamentos com altas doses. O que não se justifica é a intromissão de pseudomédiuns, de pseudomédicos alopatas ou de curandeiros ignorantes da terapia homeopática, a prescreverem um receituário contraditório e eivado de medicamentos que são incompatíveis entre si que se anulam na mesma receita. Ainda existem aqueles que, devido à sua ignorância, preceituam doses infinitas e mais misturadas com xaropes e chás, que destroem toda a essência homeopática. Não é possível admitir-se que a excentricidade, a absurdidade e a contradição, sob responsabilidade espirítica, sejam levadas à conta de ciência homeopática. O médium receitista integrado em sua responsabilidade espiritual não se deve considerar apenas na condição de bengala viva do seu guia, cumpre-lhe estudar bastante a terapêutica de que é medianeiro. Se um espírito desencarnado precisar receitar medicamentos por um médium ignorante da homeopatia, é claro que terá mais êxito se esse médium se devotar ao estudo consciente e sensato da terapêutica homeopática. Pergunta: alega-se que, em se tratando de receita mediúnica, todos devem ter fé e ninguém deve alimentar desconfiança da receita, porque provém de um guia, que sempre sabe o que faz. Que dizeis vós, que sois espírito desencarnado? Ramatiz: quem assim pensar poderá dispensar a homeopatia do receituário mediúnico e tratar-se exclusivamente com água fluidificada, visto que apresenta condições eletivas de fé e confiança no guia. Convém saber,
Entretanto, que nem sempre o médium é fiel intérprete do pensamento do espírito que com ele se comunica. Do lado de cá, temos observado que alguns facultativos desencarnados, depois de operarem sobre certos médiuns, resolvem mais tarde abandonar o seu trabalho receitista por via mediúnica. Tão decepcionados eles ficam com as dificuldades que defrontam nos seus próprios aparelhos mediúnicos, comumente ociosos, ignorantes ou vaidosos. Inúmeras vezes queixam-se de que os seus intermediários receitam a esmo e sob qualquer pretexto, quer após um anedotário indecente, quer em seguida a momentos de cólera ou de omissão de crítica antifraterna. Assim emitem receitas levianamente, sem sequer consultá-los pelo pensamento, e prescrevem o que lhes vem à memória a qualquer momento, como um produto natural da associação de ideias ou lembranças de cartazes de propaganda medicamentosa. Em consequência, pode dar-se o caso de a receita mediúnica não ser do guia, nem conter qualquer prescrição lógica que corresponda sensatamente à terapia homeopática. É conveniente, portanto, que, em nome da homeopatia, não se semeiem incongruências e excentricidades, com o agravante de ainda se fazer da receita espírita um desmentido à pureza iniciática e à precisão das doses infinitesimais. O ridículo traz a desconfiança, e já temos visto muitos espíritos mistificadores e irresponsáveis, que daqui se servem de médiuns incautos, imprudentes, preguiçosos e vaidosos, para receitar medicamentos contraditórios e até perigosos, servindo isso para despertar o sarcasmo contra a doutrina espírita e a ciência homeopática. Sem dúvida, louvamos o labor generoso e o devotamento de muitos médiuns, que se transformam em ofertas vivas, procurando aliviar a dor alheia e elevar-se às faixas vibratórias dos espíritos superiores. Mas é evidente que o deslumbramento desordenado produz prejuízos, assim como a presunção de infalibilidade gera imprudência. A homeopatia, como ciência erigida carinhosamente e sob o mais escrupuloso cuidado e experimentação, de modo algum poderá endossar as receitas mediúnicas que discrepam de suas leis disciplinadoras, quando se prescrevem as doses infinitesimais com outros produtos heterogêneos, as receitas mistas de homeopatia e alopatia, ou os medicamentos que se incompatibilizam ou se anulam como antídotos. Sob a nossa modesta opinião, cremos que já é tempo de o médium receitista estudar com devotamento as regras fundamentais da homeopatia, a fim de ser mais útil e mais exato no seu receituário mediúnico, podendo ainda corrigir em tempo as incoerências produzidas pelo seu próprio animismo. Muitos dos consagrados homeopatas desencamados, e que já viveram no vosso país, corariam de vergonha ante certas receitas que médiuns ignorantes levam à sua responsabilidade como prescrição homeopática. E justo, pois, que os médiuns não contrariem o próprio bom senso do espiritismo e tratem de estudar a homeopatia, a fim de receitarem o mais exatamente de acordo com a ética homeopática. Pergunta: não seria justo que só o médico homeopata devesse receitar? Ramatiz: não nos cumpre julgar esse campo de ação, porque tanto existem médicos homeopatas que não prescrevem sob o rigorismo da homeopatia, mas apenas em função de sintomas exteriores, como há certos alopatas que praticam a terapêutica das doses infinitesimais sem lhes conhecer os fundamentos iniciáticos, e o fazem na mais absurda contradição. Se merecer censuras o leigo que receita homeopatia, no outro extremo também merecerá censuras o médico alopata que a prescreve de modo tal que, em geral, fique aquém de muitos curandeiros estudiosos. No campo terapêutico da homeopatia, tanto podeis encontrar o médico ex-alopata, que passa a receitar sem conhecimentos científicos e técnicos da doutrina exposta por Hahnemann, como podereis encontrar o charlatão sem diploma, mas um purista e sábio das leis homeopáticas, capaz de prescrever com segurança e o conhecimento lógico dessa ciência tão elevada. O homeopata, como já o dissemos, antes de se tomar um exigente cientista, também há de ser um filósofo e um homem bom. Ele não deve receitar apenas a distância psíquica do problema do seu paciente, pois, antes do interesse utilitarista, há que sentir e viver as angústias daquele que lhe roga a cura dos seus males.
tratando-se de medicina de profundo respeito para com as próprias mutações espirituais do indivíduo. Ao homeopata não interessa apenas identificar os males do seu cliente sob o preciosismo científico das enfermidades clássicas, mas também cumpre auscultar os desequilíbrios e as desarmonias da sua alma. E por isso que certas receitas mediúnicas produzem resultados assombrosos, pois, sendo preceituadas por médiuns dignos e estudiosos, a intuição lhes manda prescrever a dose perfeitamente sintonizada com as necessidades do psiquismo doente, graças à excelente inspiração que logram por vezes dos espíritos benfeitores. O médico homeopata, que também pesquisa no campo psíquico dos seus pacientes, torna-se pouco a pouco uma criatura sensível à voz interior, que lhe sugere as mais exatas e verdadeiras prescrições terapêuticas. Pergunta: a lei kármica tem alguma relação íntima com os padecimentos de certas criaturas submetidas a tratamentos dolorosos através da cirurgia ou da terapêutica alopática? Ramatiz: atualmente, devido ao estado moral e espiritual do cidadão terreno, a lei kármica ainda lhe preconiza um tratamento doloroso, à base de hipodérmicas, tubagens, cauterizações, drenos, operações ou extrações de órgãos combalidos, aplicações e ingestão de medicamentos repulsivos, tóxicos e lesivos, que funcionam como efeitos das causas culposas do passado. Em face de haverem evoluído os métodos punitivos das leis humanas, com a abolição das torturas medievais, os médicos, muitas vezes sem que o saibam, funcionam como instrumentos de retificações kármicas nos seus pacientes. Aqui, o usurpador cruel do passado, que oprimia os seus adversários políticos, sofre atrozmente devido à chaga infecciosa e rebelde, que surge num órgão que foi operado precipitadamente. Ali, é o velho inquisidor do Santo Ofício que, estirado no leito de luxuoso hospital, mostra-se completamente perfurado por hipodérmicas, com as carnes maceradas pelas seringas dos soros e transfusões de sangue, que pingam através de tubos suspensos e aparelhos especiais, como se fossem instrumentos de tortura. Acolá, o feroz fazendeiro, que se servia do fogo para supliciar os seus infelizes escravos, encontra-se transformada em outra figura humana submetida a terríveis cautérios e intervenções cruciantes, enquanto o seu coração combalido não permite a menor intervenção da anestesia para fazê-lo esquecer o sofrimento. Por isso, aqueles que conseguem curar-se pela homeopatia e são eletivos para tratamento tão suave, devem se considerar criaturas privilegiadas, pois que ficam a salvo da violência alopática. O fato de as criaturas ainda precisarem percorrer a via cruez dos consultórios médicos alopatas, submeterem-se a exames radiográficos, experimentações dolorosas, tratamentos espartanos e hospitalizações urgentes, enquanto os seus males se agravam dia a dia, sem dúvida é porque ainda gemem sob um karma penoso. 13. Condições gerais sobre o karma. Pergunta: qual a verdadeira significação da palavra karma tão usada entre os reencarnacionistas, e que tem relação particularmente com as vidas anteriores? Ramatiz: karma é palavra que deriva do sânscrito, kri, ou seja fazer. Os hindus são os que mais a empregam, considerando-a como vocábulo técnico mais apropriado para designar a ação e o seu efeito correspondente nas encarnações sucessivas dos espíritos na Terra. Para eles, toda ação é karma, qualquer trabalho ou pensamento que produzir algum efeito posterior é karma. E a lei de causa e efeito, como a chamais, com seu saldo credor ou devedor para com o espírito encarnado. Os atos praticados por pensamentos, palavras ou obras, nas vidas anteriores, ou seja em vidas subsequentes, devem trazer venturas ou acarretar desgraças aos seus próprios autores, na proporção entre o bem e o mal que deles resultou. Os seus efeitos, portanto, atuam posteriormente sobre a felicidade, a vontade, o caráter e os desejos do homem em suas vidas futuras. Embora pareçam anular o livre-arbítrio, são forças que resultam sempre dos próprios atos individuais do pretérito. E o efeito agindo e dominando a própria vontade do ser, mas reagindo exatamente de acordo com as próprias causas que ele engendrou. A lei de causa e efeito registra as ações boas ou más,
A lei do karma procede ao balanço das ações registradas e dá a cada espírito o saldo que lhe cabe em resultados bons ou maus. Metafisicamente, a palavra karma refere-se ao destino traçado e imponderável, que atua tanto nas coisas animadas como nas inanimadas, pois rege e disciplina todos os ciclos da vida, que vão desde o finito ao infinito, do átomo à estrela e do homem ao universo. Há, pois, o karma do homem, o da família, o da nação, o do continente e o da humanidade. E, assim como se engendram destinos futuros fundamentados nos atos ou pensamentos do homem, que serão regidos e disciplinados pelo seu karma, também os orbes que balançam no espaço obedecem a um determinismo cósmico, de reajustamento de sua massa planetária, em concomitância com o efeito das causas coletivas de suas próprias humanidades. Há que considerar, portanto, desde o karma atômico que rege o princípio de vida microscópica no cosmo, para a formação da matéria, até o karma do universo, que então já é a lei cósmica manifestada fora do tempo e do espaço. Com referência ao karma do homem, convém lembrar que Jesus muitas vezes advertiu sobre a existência de uma lei disciplinadora do mecanismo de relações entre os seres, e que liga as causas aos seus efeitos correspondentes, quando afirmou: quem com ferro fere com ferro será ferido, ou cada um há de colher conforme for a semeadura. Esses conceitos de Jesus não deixam dúvida de que o espírito há de sempre sofrer os efeitos na esteira das reencarnações físicas, submetido implacavelmente ao determinismo das causas que gerou. Tais conceitos vêm a ser os mesmos da lei de causa e efeito, isto é, de que todas as causas engendram efeitos futuros de igual intensidade e responsabilidade, com a diferença, porém, de que ela é imutável e severa, que tanto disciplina os fenômenos da vida planetária, o amor entre os seres e a afinidade entre as substâncias, como governa a coesão entre os astros dispersos pelo cosmo. Nenhum acaso rege o destino das coisas, é a lei do karma que tudo coordena, ajusta e opera, intervindo tanto nos fenômenos sutis do mundo microscópico, como na vastidão imensurável do macrocosmo. Ela tem por único objetivo dirigir o aperfeiçoamento incessante de todas as coisas e seres, de há muito já previsto nos grandes planos que fundamentam a harmonia da criação. As vossas condições psíquicas ou físicas, aí na Terra, decorrem exatamente do engendramento das causas kármicas que já efetuastes nas outras vidas. Se atualmente usufruis alegria, paz e ventura, apenas gozais o efeito kármico das boas sementes lançadas alhures. Se vos dominam a dor, a amargura, e as vicissitudes repontam em vossa existência, não culpeis a Deus, nem a qualquer destino injusto e fatídico inventado por alguém, pois, de qualquer modo, só estareis ceifando o resultado do plantio descuidoso do passado. As regras inflexíveis de que a semeadura é livre mas a colheita é obrigatória, e a de que a cada um será dado conforme as suas obras, não abrem exceções a quem quer que seja, mas ajustam todas as criaturas à disciplina coletiva tão necessária ao equilíbrio e harmonia da humanidade do vosso orbe. Pergunta: então o karma é um determinismo desviável em nossas vidas? Ramatis: o karma, como lei imutável, aliada de causa e efeito, rege todo o processo da vida cósmica, é a própria pulsação harmônica do Criador manifestando-se tanto na composição dos astros como no aglomerado dos elétrons constitucionais dos átomos. Cada orbe e cada elétron ajusta-se perfeitamente a esse ritmo eterno e de aperfeiçoamento sideral, conjugando-se para a harmonia do cosmo. Há, pois, um entrosamento cósmico de ação e reação em todo o cosmo. Assim é que a Terra, movendo-se e consolidando-se sob a regência disciplinadora do seu karma, só se aperfeiçoa em harmonia com o karma da constelação solar a que pertence, mas esta, por sua vez, liga-se ao karma de sua galáxia, que também se submete ao karma das demais galáxias dependentes do karma dos hemisférios cósmicos. O globo terrestre está submetido ao metabolismo kármico de todo o sistema visível ou invisível do cosmo. Há uma rota definida e um ritmo ascensional, que impulsionam para condições cada vez mais progressistas no cortejo planetário do seu sistema solar. Justamente devido à regência dessa lei kármica, que atua no sistema solar a que pertence a Terra,
é que em certas épocas determinadas para a consolidação de sua massa planetária e o reajustamento de sua humanidade, se registram as sequências dos juízos finais corretivos, conforme atualmente já está sucedendo com o vosso orbe. Pergunta: porventura a Terra já não sofreu modificações semelhantes no passado, por cujo motivo poderia ser dispensado um novo evento kármico como o que anunciais? Ramatiz: realmente a Terra já suportou muitos